E dentro das soluções, né, esse tema é um tema que a gente dá um passo atrás, né? Porque normalmente a gente já inicia as primeiras conversas relacionadas à sustentabilidade, ESG, entram pelas soluções, né? Para depois a gente trazer algum tema mais específico para treinamentos, para gestão ocupacional. E um passo atrás porque as empresas com esse fervilhar desse tema agora, né, muito recente, as empresas estão ainda meio tateando, meio perdidas ainda em como seguir com esse tema dentro das organizações. Então a gente, dentro das primeiras conversas, eu acho que a grande dificuldade nas soluções é a gente, grande dificuldade não, mas o grande desafio, o grande desafio é a gente trabalhar essa ansiedade na empresa, né? De, olha, eu preciso fazer isso, o que é isso, quantos temas eu tenho que trabalhar, eu preciso fazer tudo de uma vez, né? Educar um pouco em relação a gerenciar um pouco a ansiedade, a mostrar quais são os temas que a gente pode trabalhar, né, trazer um passo atrás, né? A gente já começa a educar, né, puxando o teu gancho, né, Lê, já nas primeiras conversas com as empresas, para que a gente possa mostrar que esse é um caminho longo, uma jornada longa, não é uma jornada para a gente que inicia e já finaliza no próximo ciclo. Então, assim, é uma jornada longa, a gente precisa ter cuidado para a gente saber como trabalhar esses temas dentro da organização para trazer cultura, para trazer sustentação para esses projetos de sustentabilidade dentro da organização. Então esse é um dos principais desafios que a gente tem dentro da consultoria. E desmistificar. Olha, pessoal, o ESG já é um tema, sustentabilidade já são temas que já são trabalhados há décadas. A gente precisa, foram só encaixotadas em 3 siglas e a gente precisa agora trabalhar, mostrar a abrangência que isso tem dentro das organizações, né? E como, olha, tem coisas que vocês já fazem, fiquem tranquilos, vamos aqui só dar uma visão diferente para isso, né? E um outro desafio que a gente tem muito é como integrar isso dentro de uma organização, porque são temas diversos, onde as pessoas não conhecem tudo e a gente está numa jornada de conhecimento e que às vezes um diretor, um presidente fala assim, olha, esse tema é seu, se vira, né? Toca isso para frente, né? E não é assim, né? Isso tem que ser dividido, compartilhado entre vários processos da organização, vários líderes para que as coisas funcionem, né? Tem uma inter-relação, uma interdependência, os projetos muito grande dentro das organizações, né? Dentro dos processos e áreas, né? O próximo tema, inclusive, que eu quero abordar aqui são as habilidades e competências, né, que a gente percebe que um profissional da área de sustentabilidade deve possuir, né? Então você vê, a Marjorie, por exemplo, conversa muito com profissionais da área de saúde, de segurança, a RH, né? Então tem muito desse, até a equipe operacional, porque quando você vai fazer uma medição, uma LTCAT, você faz uma medição ambiental. A Letícia também fala bastante com profissionais da área de treinamento, de desenvolvimento, RH, da parte também de academias, né? Tem muitas academias de desenvolvimento e conhecimento nas empresas. E o Ivan também fala bastante com esse grupo, né? Que são gestores, executivos, profissionais operacionais também. Hoje eu penso que nós estamos... eu digo, qual que é o sapato, né? A gente vai... É uma grande caminhada, né? Então a gente vai precisar ter ferramenta para isso. É uma garrafinha d'água, um sapatinho para a gente seguir nisso. E hoje eu acho que a gente necessita desenvolver, em todos nós, inclusive, nós também como profissionais aqui, nós 4, mas eu queria discutir esse tema sobre as competências, né? Então, eu queria começar essa discussão porque eu acho que isso é de uma riqueza muito grande, já que a gente conhece perfis muito específicos da organização. A gente trabalha, a SG4 trabalha desde o presidente e conselho até um profissional operacional que vai trabalhar com produto químico, por exemplo. Então ele vai ter uma exposição a um agente químico, ele vai ter ali uma situação operacional com cuidado ao meio ambiente, por exemplo, e ele vai estar ali trabalhando no dia a dia. Então a gente hoje tem a possibilidade de viver e conviver com essas pessoas no nosso dia a dia. Que habilidades, no ponto de vista de vocês, são habilidades necessárias para um gestor, um executivo, um profissional operacional tem que ter para que essa caminhada, né, na sustentabilidade ela ocorra bem? Como é que vocês pensam sobre isso, né? E pensando em habilidades e competências? Bom, eu começaria falando sobre escutativa. Eu acho que é um ponto muito importante para todos os níveis, especialmente quando a gente fala de diretoria ou muitas vezes do próprio pessoal que organiza
os setores, né, aí de ESG, ou propriamente falando aí de saúde e segurança, a gente percebe que muitas vezes eles acabam ignorando algumas demandas da equipe operacional, ou muitas vezes eles acabam não consultando também essas pessoas na hora de desenvolver soluções. E muitas vezes o que a gente acaba percebendo é que quem está lá no dia a dia, né, quem de fato está executando, conhece melhor do que ninguém quais são as dificuldades, sabem dar sugestões também de como a coisa pode acontecer de uma maneira melhor. Então, eu acho que, assim, ter esse momento para ouvir quais são as demandas do público interno da empresa, ouvir quais são as demandas também dos clientes, né? Então, o que o mercado está esperando em relação à empresa, ao posicionamento da organização como um todo, eu acho que é um ponto para que a gente consiga direcionar também melhor quais são os caminhos a seguir. Então, eu acho que colocaria esse como um primeiro ponto. Eu ia muito em linha com o que você falou de escutativa em relação à comunicação de maneira geral. Eu pensei, você falando, eu fiquei pensando, né? Eu entendo hoje que a comunicação é o caminho para a gente conquistar muitas coisas dentro de uma jornada mais longa, como é tratar o tema sustentabilidade dentro da organização. E saber fazer isso de maneira efetiva com escutativa, ou através de uma comunicação não violenta, ou com uma comunicação mais assertiva. E aí a gente tem vários termos que a gente pode encaixotar dentro desse universo da comunicação, eu acho muito rico e fundamental para que o profissional tenha sucesso, porque trabalhar com sustentabilidade, assim como o Ivan colocou, é entender as particularidades e o envolvimento de cada processo para que a gente tenha um objetivo em relação a determinado tema. Se a gente não souber se comunicar, se a gente não souber entender o outro e não souber colocar o nosso ponto da melhor maneira possível, a gente não vai conseguir sucesso nesse caminhar, nesses objetivos de curto, médio e longo prazo que a gente vai estabelecer. E é claro que eu também sempre falo e acredito ser uma ferramenta básica para qualquer pessoa, é o instinto de liderança, no sentido de saber tomar decisões e saber direcionar determinados assuntos também para que a gente tenha questões mais assertivas, né? Muitas vezes, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente vê isso muito acontecendo, a gente discute muito, e aí cada um traz a sua opinião, cada um traz o seu ponto de vista, mas às vezes falta ali naquele grupo uma pessoa que fale, tudo bem, qual vai ser o nosso direcionamento para esse sentido? Então, uma liderança para que também a gente consiga ser mais convergente nas decisões que a gente precisa tomar em relação ao tema de sustentabilidade. Então, ter uma boa comunicação para captar tudo isso de uma maneira muito efetiva, muito eficaz, e também saber liderar e conduzir esses processos para que a gente tenha sucesso nessas metas de médio e longo prazo, como eu coloquei. Né? E eu complementando, Lê, eu acho que essa uma habilidade que bater numa tecla que a gente já vem conversando há muito tempo, né, que é o trabalho em equipe. Porque efetivamente você vai trabalhar com temas diversos que não fazem parte do seu dia a dia, mas que você vai produzir ali dentro daquele processo, né? E ali, não só a capacidade de liderar, mas ser liderado por alguém de alguma outra área dentro do conhecimento técnico específico que aquela pessoa tem para conduzir aquela jornada daquele tema, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Você deixar o ego um pouco de lado, né? Para que você possa contribuir para essa jornada na tua organização, né? Então, você tira a tua patente dentro da organização, organizações hierárquicas, né? Tira a sua patente naquele momento para que você possa contribuir para um tema muito simples, que é uma gestão de resíduo tocado por um técnico ambiental. Então, assim, eu acho que dentro da importância de cada um no tema, do conhecimento de cada um no tema, deve prevalecer em relação a qualquer tipo de hierarquia dentro de uma organização. E a gente saber que todos estão caminhando para a mesma direção, né? Isso que é o importante, né? Você vê que os 3 pontos que vocês falaram envolvem gente, né? Assim, inevitavelmente, quando a gente vai trabalhar o processo de sustentabilidade, você vai envolver uma pessoa que vai ter escuta ativa, uma pessoa que vai se comunicar melhor, uma pessoa que vai assumir a questão da liderança e trabalhar em equipe e trabalhar com esse processo. Você vê, né? A gente sempre está falando de pessoas. E eu quero complementar no meu ponto de vista, que é a percepção de futuro e construção de futuro. Hoje o mundo está muito ansioso. Então o pessoal acha que está fazendo um programa de sustentabilidade ali de 2 anos, já fez a maior transformação do mundo. São 20 anos, são 40 anos.
E a gente tem que, na nossa cultura brasileira, que o brasileiro é um povo extremamente ansioso, ele quer comprar mais rápido, ele quer gastar ali, independente se ele vai estourar. O brasileiro é um povo historicamente endividado, né? Tem muita gente que tem dívida, porque não consegue poupar para poder construir alguma coisa, porque é ansioso, ele quer ter logo o bem material, por exemplo. Então ele quer contratar, comprar logo e se endividar e vambora, e depois eu vejo o que eu faço para pagar. Isso não é diferente na construção do tema ou da cultura e sustentabilidade de gestão numa empresa. Como que você muda uma cultura de segurança, uma cultura de percepção de gestão, de comunicação, de planejamento e estrutura de trabalho da noite para o dia? Até porque as pessoas entram e saem das empresas, Então, o executivo, o gestor, o profissional, ele tem que entender que a empresa vai ter a engrenagem de transformação, ela não é tão rápida. Quanto tempo que a gente estuda? 20 e poucos anos? Sim. Então, assim, a gente está estudando sempre, porque é um gerúndio eterno, porque você vai estar com 95 anos de fralda, você vai estar ali geriátrica e você vai estar estudando ainda, lendo, porque se você fizer isso, você vai ter uma longevidade maior, porque o seu cérebro vai ficar mais ativo. Mas perceba que isso é a longevidade. A gente pensa, né? O brasileiro pensa assim, vou me aposentar, 65 anos, vou me aposentar. Isso foi ensinado para alguém lá atrás. Imagina uma pessoa com 65 anos hoje, tá super ativa e tem essa... Mas pensa, cortou a vida ali, dali para frente vai fazer o quê? Tem gente que não sabe. Não sabe por quê? Porque não estruturou uma visão de futuro. Então existe uma habilidade que eu acredito para todos os executivos, gestores, tomadores de decisão, é que a construção na sustentabilidade tem um pavimento longo. Nós não estamos numa corridinha de 100 metros. Não, você vai correr 42 quilômetros devagarinho, ali, porque isso é a caminhada. Eu acho que essa habilidade, ela ajuda você a gerenciar e perceber sucessos. Então, poxa, eu tive um sucesso aqui, tive outro sucesso ali, tive outro sucesso, por exemplo, na área ambiental, na área social, na área de gente, na área aqui de gestão e governança, e você vai pautando essa construção com o tempo, com pequenas conquistas. E não fazer um negócio assim, mirabolante. Porque muita gente acha que sustentabilidade é você publicar um relatório no final do ano. Sim. E isso, assim, isso é uma das tarefas de comunicação que ocorre, mas que vem ali de pequenas ações feitas pela área de RH, da área de manutenção, da área de gente, da área de financeiro, da área de compliance, e você capta tudo isso e consolida no relatório. Ótimo. Isso aqui, pessoal, é só uma comunicação, né? Quem está ouvindo a gente aqui, quando você leia relatórios, eu recomendo que você, que é acionista, você que tem ações, você que discute o consumo, por exemplo, observe os relatórios de sustentabilidade das empresas. E você vai ver se tem equilíbrio realmente dos 3 temas, ou o que eles estão vendo agora. E ver, principalmente, e provoco quem lê o relatório de sustentabilidade, como é que essa empresa se posiciona para o futuro. E isso é muito importante, porque isso não é uma coisa que eu fiz ontem e estou fazendo hoje. É o que eu pretendo também fazer amanhã. E essa essência no relatório é importante. Então, como uma habilidade, eu gostaria de pontuar, eu concordo com vocês plenamente, todas as questões que vocês colocaram são de extrema relevância, mas um gestor hoje ele precisa olhar para o futuro, porque ele quer fazer transformações, mas achando que a coisa é mágica. Não é, cara, não é mágica, não é no ano que vem, não é daqui a 2 anos.